Amém, glória a Deus. Boa tarde a todos, amigos, irmãos, em nome de Jesus. Bom, por aqui novamente, né? Reaparecendo mais uma vez para compartilhar sobre a palavra de Deus, né? Por aqui que eles falam, seu amigo, seu irmão em Cristo Jesus, né? Para aquele que está em Cristo Jesus, missionário e profeta do Senhor, César Augusto Machado Figueira. Estou aqui, irmão, aqui no meu quarto, desde a minha casa, né? Desde a azoteia, a gente tem que pregar a palavra de Deus, desde onde a gente esteja, temos que, né, fazer o ID de Jesus. Então, meus irmãos, nessa tarde, em nome de Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu me dirijo a vocês nesta hora para conversar um pouco, né, em nome de Jesus, sobre a palavra de Deus, sobre tudo aquilo que está acontecendo neste mundo, sobre os últimos acontecimentos que nós temos vivenciado, testemunhado, visto com nossos olhos, né, como seres humanos. E, irmãos, desde já não está fácil para ninguém, né? A palavra de Deus é muito clara, a palavra de Deus é muito eficaz, é muito verídica, é muito verdadeira, quando a palavra diz que nos últimos tempos viriam dias difíceis, né? Que teríamos tempos difíceis, mas nós temos que obedecer ao Senhor, obedecer o ID de Jesus, né? O Senhor Jesus, quando Ele estava subindo, ou antes dele subir para o céu, Ele nos deu a grande comissão a nós, discípulos. Eu não vou falar à igreja, eu vou falar aos discípulos. Amém? Em nome de Jesus. Porque somos nós, os discípulos, que temos essa vocação, né? Porque a igreja é muita gente, a igreja é multidão. Mas a multidão toda não fez o papel dos discípulos. Mas os discípulos foram escolhidos, né, em nome de Jesus, foram escolhidos de forma pessoal, de forma séria pelo próprio Jesus, depois de um tempo de oração, depois de um tempo de vigília, depois de um tempo de conversar com o Pai, depois de Jesus receber do Pai quem era aqueles que iam andar com ele de forma oficial como discípulo, ou como os primeiros discípulos dele, mesmo ele sabendo que um deles ia trair ele, o qual era o Judas. Amém? Mas então, irmãos, Jesus nos deixou a grande comissão a nós discípulos, né? Em nome de Jesus. Se você se achar discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, você tem essa comissão sobre a tua vida, né? Sobre as tuas costas, sobre o teu coração, sobre o teu ministério, em nome de Jesus. Porque somente os discípulos são aqueles que Deus irá capacitar, né? Levar e guiar para, né, em nome de Jesus, pregar o Evangelho, né, para ir por todas as nações e fazer discípulos, né? Como diz aqui no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, todo mundo conhece esse versículo, mas eu quero hoje, de alguma forma, espero que o Espírito Santo me dê graça e me dê a capacidade, né, para poder falar aquilo que está no meu coração e que foi colocado por Ele. Porque, irmão, já tenho dias, não vou dizer quanto, nem sei quanto, mas eu sei mesmo que tem vários dias já o Espírito Santo me incomodando com algumas coisas que hoje eu vou explanar aqui diante de vocês com toda a responsabilidade, em nome de Jesus. Aqui na grande comissão diz assim, eu vou ler o versículo 18, a partir daí. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Amém? 19. Portanto, agora ele está dirigindo para nós. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém? É uma ordem direta do Senhor Jesus Cristo, o Messias, aquele que veio e aquele que virá pela segunda vez, para nós, os discípulos, né? Em nome de Jesus. Então Jesus, ele começa dizendo que vão e façam discípulos. A primeira ordem que Deus dá para os discípulos é para nós irmos, para nós obedecer, para nós tomarmos a atitude de ir. Vão. E é por isso que um dos significados da palavra igreja é eclesia no grego, que significa chamados para fora. Porque os discípulos somos aqueles que somos chamados para sair das quatro paredes, para sair da zona de conforto, para sair daquilo que nos impede, para sair daquilo que nos enreda. Seja religião, seja nossa família, seja o mundo mesmo, seja o pecado. É para ir, é para obedecer. Vão. A ordem que Jesus nos deu é vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus, ele poderia muito bem falar: vão e façam discípulos somente em Jerusalém, somente em Israel, somente, né, a nação santa. Mas não, ele falou: vão e façam discípulos de todas as nações. Ou seja, de todas as nações onde há pessoas, onde existem seres humanos, onde há homem, onde há mulher, onde há criança, onde há jovem. É lá onde nós temos que ir e fazer discípulos para Jesus. Discípulos para Jesus. Não são discípulos para nós. Discípulos para Jesus, né? Porque ele nos manda: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, mas eu quero me focar, irmãos, na nossa comissão de hoje. Eu quero me focar nessa área da nossa vocação. Irmãos, eu estou aqui no campo missionário. Eu sou venezuelano, né? Eu estou no campo missionário. Eu estou aqui no Brasil. E graças a Deus, Deus tem sido fiel, Deus tem me ajudado, Deus tem me fortalecido, porque tem sido tempos difíceis, tem sido tempos onde Deus tem provado, Deus tem testado a minha fé, a minha dependência, o meu caráter. Deus tem me apertado, Deus tem me disciplinado, tenho sido confrontado muitas vezes. Como missionário, como filho de Deus, como homem, como profeta, irmãos, tenho sido tratado por Deus em todas as áreas. E graças a Deus, Deus tem me dado graça, Deus tem me dado vitória, né? Todo eu posso em Cristo que me fortalece. Glória a Deus. Mas eu preciso continuar. Eu não quero estar somente no campo missionário, sabe? Eu não quero estar somente no lugar onde Deus me trouxe, somente para estar. Assim como muitos missionários estão no campo missionário, estão em outros lugares, estão em outros países, estão em outras cidades, estão em outras aldeias, vilas, mas não estão fazendo nada. Estão vivendo das ofertas que lhes são enviadas, aqueles que recebem oferta, né? E no meu caso, eu não recebo oferta de ninguém, por enquanto, né? Em nome de Jesus. Mas eu conheço, irmãos, pessoas que estão vivendo no campo missionário, que estão numa base missionária, num campo, e estão vivendo somente das ofertas, estão vivendo de bênçãos, se acomodaram dentro do campo missionário. E se Jesus me incomoda e incomodou aos discípulos, né, para sair, para ir por todo mundo, para fazer discípulos de todas as nações, é para não ficarmos acomodados na nossa Jerusalém. É para nós irmos e obedecer ao Senhor. É para nós obedecermos a palavra de Deus. É para nós sermos fiéis com o Espírito Santo e sair
valentemente, corajosamente, e fazer discípulos de Jesus através da pregação da palavra do Evangelho do Reino. Só que muitas pessoas, irmãos, muitos colegas missionários, muitos colegas profetas, têm se acomodado no campo. Se acomodaram no campo, estão vivendo tranquilamente. Fizeram do campo missionário a sua zona de conforto também. Mas não estão fazendo nada. Não estão fazendo nem sequer o 30% daquilo que é para fazer, enquanto a fazer o ID de Jesus. Irmãos, muitas pessoas que têm se perdido no campo até. Têm se perdido fazendo obras sociais. Irmãos, obras sociais são importantes. Tem ONGs que fazem obras sociais melhor do que nós. ONGs que nem sequer são cristãs e fazem as obras sociais melhor do que nós. Mas o nosso papel, como os dos apóstolos, como seguidores, como discípulos, é fazer discípulos. É pregar a palavra. É viver uma vida de comunhão com Deus em oração para pregar a palavra com coragem, com ousadia, com valentia, com autoridade, em nome de Jesus. Por quê, irmão? Porque nestes tempos são tempos muito difíceis, são tempos muito apertados. A iniquidade tem se multiplicado, a frieza tem tomado conta da igreja. A frieza tem congelado quase até o coração da própria igreja. A religiosidade, irmãos, está desatada 100% dentro das congregações, dentro das igrejas locais. E o povo paralisado, os líderes paralisados, ministros paralisados, missionários paralisados. Irmãos, existe uma grande ou uma pouca minoria de pessoas, falando aqui do Brasil, uma minoria de poucas pessoas que estão fazendo realmente o ID de Jesus, que estão realmente obedecendo o mandato do Senhor Jesus Cristo de fazer discípulos de todas as nações. Muitas pessoas que tomaram o campo missionário como uma área profissional, que sabem perfeitamente o que vão fazer, o que têm que fazer, e já se esqueceram de que existe um Espírito Santo, que é quem deve nos guiar a toda a verdade e toda a justiça. Mas como agora eu sou profissional, eu sei o que fazer no campo, ou como fazer uma obra social, eu sei, porque eu tenho contato, porque eu conheço pessoas, porque eu sei, eu fui preparado para isso, eu estudei para isso. E esse é um dos grandes problemas da liderança, e é um dos grandes perigos dos líderes, dos missionários, que muitos estão no campo hoje. Tem perdido a sua essência, tem perdido a essência de Jesus, tem perdido a essência de fazer realmente o ID, tem perdido a essência do que é realmente, aleluia, a vocação de obedecer ao Espírito Santo, à palavra de Jesus. E irmãos, eu não queria falar disso de uma forma assim mais específica, mas o Espírito Santo, irmão, glória a Deus, porque Ele é Deus e Ele faz como Ele quer. Irmãos, estamos num tempo onde nós precisamos tomarmos e retomarmos, aleluia, o nosso papel de discípulos. Lembrem quando a primeira igreja, os apóstolos, a igreja estava crescendo. Havia muitos já batizados do Espírito Santo, havia homens cheios do Espírito Santo. E as pessoas se brigavam entre eles por causa de comida. Aí os apóstolos falaram que eles não podiam perder tempo servindo às mesas. Ou seja, eles não podiam perder tempo estar fazendo tipo obras sociais, estar servindo às mesas. Então o que eles fizeram? Eles consagraram 7 pessoas chamadas de diáconos. Pessoas cheias de fé, cheias do Espírito Santo, pessoas com um testemunho, pessoas realmente de Deus, que era para fazer isso especificamente, essa área social, de servir as mesas. Enquanto os apóstolos, enquanto os discípulos de Jesus, eles iam se avocar de forma integral, entregada, oficial, à pregação da palavra de Deus e à oração, ao ensino da palavra e à oração. É esse o papel
né, dos discípulos de Jesus. Então, irmãos, nós não podemos estar fazendo tudo, porque nós não somos Deus. Nós somos homens finitos, limitados, homens pecadores, homens que precisamos obedecer a Jesus, precisamos obedecer essa grande comissão, né, que Jesus nos mandou aqui no em Mateus 28, né, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, muitas vezes nós perdemos de fazer discípulos servindo as mesas. E ainda nós, com nosso próprio entendimento finito, dizemos que isso é pregar o Evangelho, irmão. Pregar o Evangelho está em ensinar a palavra, em pregar a palavra e viver uma vida, nós mesmos, antes de pregar a palavra, antes de sair pelas nações, temos que ter uma vida de oração. Uma vida de oração, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo os desígnios do Espírito Santo e pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra, as boas novas do Evangelho do Reino de Deus, e deixar aqueles que servem as mesas que façam o seu papel. Que com certeza, se são pessoas como os 7 diáconos, são pessoas, tem que ser pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de fé, cheias de testemunho, cheias de graça, cheias da unção do Espírito Santo, para isso, para fazer especificamente isso, para fazer especificamente isso. E os apóstolos, eles poderiam muito bem fazer tudo, mas eles entenderam que eles não podiam fazer tudo ao mesmo tempo. Eles entenderam, apesar de que eles eram discípulos escolhidos por Jesus, pelo próprio Deus, eles entenderam que eles não estavam conseguindo fazer, né, as 3 coisas ao mesmo tempo. Porque o servir as mesas estava consumindo o seu tempo. O servir as mesas, servir as pessoas estava consumindo o seu tempo. Não estava permitindo pregar, ensinar a palavra de Deus como eles deveriam de pregar e ensinar. Estava lhes impedindo de manter uma vida mais forte, mais saudável, de oração, de comunhão, de intimidade com Deus. E então eles se veem, graças a Deus, pelo Espírito Santo, eles entenderam pelo Espírito Santo que precisavam de pessoas idôneas para esse cargo, para servir as mesas, para servir as pessoas, para para compartilhar a comida, para servir a comida, para servir a cada família, para ministrar às pessoas aquilo que se estava dando de forma física, o alimento, a comida, o pão, a água, as coisas, a repartição dos bens, daqueles que doavam, que entregavam os seus bens aos pés dos apóstolos, para dar as coisas, para repartir as coisas. Tinha que ter pessoas específicas, idôneas para esse cargo, para esse cargo, para esse ofício. E os apóstolos, eles, desde agora em diante, nós vamos nos abocar somente à pregação da palavra de Deus e à oração. Porque senão eles não poderiam cumprir a palavra de Deus, não poderiam obedecer de uma forma integral, completa, o ID de Jesus. Porque eles precisavam sair para todas as nações. Eles precisavam anunciar o Evangelho do Reino de Deus a todas as nações. Eles precisavam ensinar aquilo que Jesus lhes havia ensinado em 3 anos a eles. Eles precisavam expandir a palavra. Eles precisavam traspassar as fronteiras. Eles precisavam obedecer de uma forma integral a Deus. Eles precisavam obedecer a tudo o que lhes tinha sido ordenado por Jesus. Jesus fala aqui no versículo 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Ensinando-os a obedecer a tudo. Não era simplesmente dar comida às pessoas. Isso forma parte. Mas Jesus fala de tudo. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, a obediência ao ID de Jesus, a obediência ao chamado de Jesus, vai trazer a presença diária de Jesus em nossos ministérios, em nossa vida, em nossas casas, por onde for que nós andemos, nós andarmos, Jesus estará conosco até o fim dos tempos. E é ali onde eu quero chegar, o fim dos tempos. Era necessário falar, irmão, se você está fazendo o ID,
era necessário falar sobre esta introdução. Por quê, irmão? Porque estamos num tempo difícil. Estamos vivendo os tempos antes do fim. E você e eu sabemos muito bem tudo o que está acontecendo no mundo. E falando especificamente, de uma forma mais objetiva, neste ano 2020, irmãos, tem sido um ano dramático para o planeta Terra, para todas as nações. Tem sido um ano de novidades, novidades mundiais, novidades continentais, novidades espirituais, novidades religiosas, escândalos ainda cada vez mais, loucuras cada vez mais, blasfêmias cada vez mais, muito mais heresia do que nunca mais ainda. Bem-vindo, meu irmão, pastor Mário André Araújo. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Irmão, esse tem sido um ano de novidades, mas de novidades que não têm sido muito boas, sabe? O único bom de todo este ano 2020 e de estes últimos tempos que nós estamos vivendo, antes do fim, é que Jesus está cada vez mais perto do que nunca. É que Jesus está voltando. É que Jesus está cada vez mais se acercando a nós. E o meu desejo, irmãos, é que Jesus nos atraia a Ele como o ímã atrai o ferro, sabe? Que o magnetismo do Senhor seja tão forte que atraia o meu e o teu coração hoje a Ele, para que busquemos Ele, para que busquemos nos arrepender, para que busquemos viver uma vida santa, agradável a Ele, para que busquemos viver uma vida, em nome de Jesus, separada para Ele, uma vida cheia do Espírito Santo mesmo, irmãos. Que paremos de tanta idiosincrásia, de tanta ideologia, de tanta filosofia, teologia, religiosidade que está destruindo a igreja. Que está destruindo a igreja. Que está dilacerando o corpo de Cristo. Que está ferindo a muitos de dentro e muitos de fora também. Infelizmente é a realidade hoje em dia. Mas glória a Deus, porque são os tempos antes do fim. E Jesus fala aqui nessa passagem, no versículo 20, no último parágrafo: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Jesus está voltando. Estamos nos fim dos tempos, irmãos. Estamos nos fim dos tempos. Estamos nos fim dos tempos onde a qualquer hora, a qualquer momento, poderíamos escutar a última trombeta. E a palavra diz que depois disso virá o grande ranger de dentes e grandes prantos, grandes gemidos. Porque, irmãos, aquele que tem oportunidade hoje, não vai ter mais. Aquele que tem oportunidade hoje de se arrepender, não vai ter mais oportunidade. Aquele que tem chance hoje de buscar ao Senhor para se encontrar com Ele, não vai ter mais. Então, meus irmãos, aquele que peca, que continue pecando, mas aquele que se santifique para Deus, continue se santificando. Para Deus, para o Senhor. Em nome de Jesus. Você está entendendo, irmão? São tempos muito difíceis. Tempos de muita calamidade. Tempos onde você e eu temos que nos acercar mais e mais para ouvirmos a palavra de Deus, para ouvirmos e escutarmos o assim diz o Senhor. Irmãos, eu não tenho ficado chocado de nada daquilo que está acontecendo, sabe? Eu poderia dizer, mas para mim seria muito dramático dizer isso. Eu poderia dizer, irmão, eu tenho ficado impactado e chocado com tudo que está acontecendo, com aquelas coisas que certas pessoas falaram e tal, e blá blá blá, e muita coisa. Não, meu irmão. Irmão, eu sou um discípulo de Jesus, daqueles que já sabem e que já sabem que qualquer coisa
pode acontecer a qualquer momento, porque nós estamos vivendo os últimos tempos e você e eu sabemos que tudo tende a piorar hoje mais do que ontem. Amanhã quizá vai ser pior do que hoje, porque os tempos são difíceis. A maldade se multiplicará e se está multiplicando a cada dia. A iniquidade está se multiplicando. O amor está se esfriando a cada dia. O amor dentro da igreja, dentro do coração das pessoas, tem se esfriado a cada dia. E é por isso que não existe, né, essa paixão hoje de pregar a palavra. Essa paixão hoje por levar o evangelho do reino de Deus a todas as nações. As pessoas hoje, os líderes hoje, irmãos, os ministros, os pastores, aqueles, eles somente querem andar viajando para fazer turismo. Só querem andar viajando para se enriquecer, para ver se recebe uma boa oferta de tal igreja. Eles vão se me pagam bem, se tem uma boa oferta para mim, para minha equipe, para mim, para meus músicos. Porque se acham artistas, irmãos. Porque eles acham que o reino de Deus é um reino de artistas, é um reino de estrelas, é um reino de famosos, irmãos. No reino de Deus o único famoso é Jesus, porque foi o único que morreu na cruz depois de ter descido em forma de homem, renunciando-se a si mesmo, aleluia, e morrendo na cruz do Calvário. Ele é o famoso, ele é a estrela, ele é a luz que tem que brilhar em nós. Ele tem que ser o nosso reflexo ao mundo. Ele, Jesus, é o nosso ministério. O Espírito Santo é a nossa vocação, é o nosso ministério. O Pai, o Abba, Ele é o nosso ministério. Não é ser famoso, não é ganhar like nem curtidas, não é buscar bajuladores, irmãos. Jesus não está buscando bajuladores, Jesus está buscando adoradores em espírito e em verdade. E você se torna um adorador em espírito e em verdade de Jesus quando você obedece. Quando você faz aquilo que Jesus te mandou fazer. Quando você sai da sua zona de conforto. Quando você sai, aleluia, da tua religiosidade que está intensificada dentro de você, dentro do teu coração. Jesus precisa te usar, mas Jesus não vai usar aquele que se acha estrela, aquele que se acha mais do que Ele, aquele que está roubando a glória do Pai, aquele que quer brilhar mais do que o Espírito Santo. Não, meu irmão. E o mundo está perdido, e pessoas cada vez estão se desviando mais, pessoas cada vez mais loucas do que nunca, falando o que não devem falar, ou falando o que eles realmente querem falar, para criar escândalo, fazendo escândalos no nome de Jesus. Irmão, presta atenção, presta muita atenção nos tempos. Eu quero falar um pouco sobre esses tempos. Olha aqui, ó, Mateus 24. Mateus 24, eu vou ler a partir do versículo 22. Eu já preguei sobre isso, irmão, mas não dá como não falar dos últimos tempos, antes do fim. Não dá, irmão. Temos que continuar pregando a palavra de Deus. Temos que continuar pregando arrependimento. Temos que continuar pregando sobre santidade. Temos que continuar pregando sobre obediência. Temos que continuar pregando, irmão, sobre o evangelho do reino de Deus. Temos que continuar pregando de que Jesus está voltando e que Ele vem como um ladrão da noite, que você não está esperando no momento que você menos espera. Jesus virá para arrebatar a sua igreja. No momento que você não está esperando Ele, é quando Ele vai chegar. Deus tenha misericórdia de mim e da minha família, em nome de Jesus. E que Ele me ache por fiel, que Ele me ache, aleluia, orando, que Ele me ache em comunhão, fazendo aquilo que agrada a Ele no momento que Ele chegue, para que porventura eu seja ser arrebatado por Ele, em nome de Jesus. Olha aqui, Mateus 24. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados.
Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saia. Ou ali está ele dentro de casa, não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. A vinda de Jesus. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. E imediatamente após a vida de Jesus, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão no céu e os poderes celestes, aleluia, serão abalados. Irmão, dá para você imaginar um pouquinho assim? Dá para você imaginar um pouco de como será esse dia? Dá para imaginar como será? Ou como serão esses dias? Irmãos, serão dias terríveis. Serão dias terríveis. Serão dias pior do que uma pandemia. Serão dias pior do que uma crise mundial. Serão dias pior do que um tsunami. Serão dias pior do que um terremoto. E tudo isso vai acontecer. Tsunamis, terremotos, crises mundiais, tudo isso vai vir, irmão. Se prepare logo. Se prepare em Cristo. Se prepare estando em Cristo. Porque se você não está em Cristo, se a tua fé não está firmada em Jesus, de uma forma enraizada, irmão, você está propenso, você pode chegar a cair. Você pode chegar a se desviar. Você pode comprar aquilo que o mundo está oferecendo para aparentemente te salvar de tudo aquilo que está por vir, irmãos. Nesses acontecimentos não haverá salvação. A nossa salvação está em Cristo Jesus. A nossa salvação está em Cristo e em nenhum outro há salvação. Não há salvação em mais ninguém, irmão. Somente em Jesus. É por isso que Jesus está incomodando seus filhos, seus discípulos, para anunciarem o reino de Deus. Para anunciar o ide. Para levar o arrependimento. Para ensinar. Para ensinar que os tempos são difíceis. Que a última trombeta em qualquer momento pode soar. E diz a palavra que nós escutaremos. Se a palavra diz que a última trombeta será tocada, é porque a terra toda, eu não sei, eu não consigo imaginar como será isso, que o mundo tudo conseguirá ouvir a última trombeta. A trombeta que vai definir a vinda do Filho do Homem. Irmãos, se prepare em nome de Jesus. Se prepare em nome de Jesus. Estamos vendo os tempos já, os tempos dos falsos profetas, sabe? Os tempos da heresia, das apostasias, irmão. Cada coisa que você ouve, cada coisa que você vê, cada coisa que você escuta falar, dizer, de pessoas. Como disse o apóstolo Paulo, eles saíram de dentro, saíram de nós, mas eles nunca foram de nós. Eles nunca foram de nós, nunca foram de Cristo, eles não são de nós. Porque as maiores heresias, as maiores apostasias, as maiores loucuras, irmãos, que eu tenho escutado, tenho ouvido, tenho visto falar de pessoas, de pastores, de profetas, de apóstolos, irmãos, de evangelistas, de missionários, irmãos públicos, pessoas que são públicas. Suas mais grandes loucuras que tenho escutado falar são desse tipo de pessoas. Mas é bíblico. Eu não preciso reler a palavra de Deus. Preciso entender e obedecê-la. Preciso entender que Jesus está voltando. Eu preciso discernir os tempos, irmão. Nós precisamos discernir bem claro, através do Espírito Santo, os tempos que a terra está atravessando, que nós estamos vivendo, que a igreja está atravessando.
Aparecerão falsos cristos. Irmãos, a palavra Cristo significa ungido. A palavra Cristo é uma palavra grega que significa ungido. É a mesma palavra hebraica que significa Mashiach ou Messias, que significa ungido, aquele que é ungido. Mas aparecerão falsos cristos, falsos ungidos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Glória a Deus, irmãos, porque a palavra de Deus é pura, é absoluta e perfeita. Não precisa ser modificada, nem remodelada. A palavra de Deus é santa, é perfeita e é eterna. Nós, você e eu, precisamos nos converter a essa palavra, a revelação do reino de Deus. Precisamos nos converter ao arrependimento. Precisamos nos converter a Cristo Jesus de verdade, verdadeiramente, e viver a experiência que tiveram os antigos de ter um encontro genuíno com o próprio Deus, com o Senhor Jesus Cristo, assim como o apóstolo Paulo, que ainda depois que Jesus tinha morto e ressuscitado, Paulo depois se encontrou com Jesus. Jesus se encontrou com ele indo do caminho para Damasco, quando ele ia pensando fazer mal para nós, para a igreja. E Jesus chamou ele como um apóstolo. Glória a Deus. Como Jesus tem feito hoje em dia também, mesmo anos depois, ele continua fazendo chamados abortivos ao apostolado, às missões, ao ministério profético, porque ele precisa de uma geração que obedeça, de uma geração, né, que era um trapo de imundícia, como lo era o apóstolo Paulo, para se tornar uma pessoa sofredora por causa do Evangelho e por causa do nome de Jesus. Uma pessoa que obedeça, que se entreguem de verdade ao Senhor Jesus. Pessoas que não busquem fama, pessoas que não busquem o dinheiro, pessoas que não busquem os recursos, pessoas que não busquem enganar as pessoas em nome de Jesus, pessoas que realmente busquem obedecer, pessoas que somente busquem ser encontrados em Cristo e que Cristo venha a ser achado neles em nome de Jesus. Pessoas que não se importem com nada de sabedoria, de filosofia humana, que o apóstolo Paulo era um homem sábio, entendido naquele tempo, e ele disse que ele rejeitou tudo isso para pregar um evangelho simples, baseado no poder e no Espírito Santo de Deus, na demonstração de Jesus, na demonstração do poder do Espírito Santo através dele. Mas então hoje, os ministros dos últimos dias, os grandes apóstolos, os grandes pastores e ministros, hoje em dia, eles só querem ser famosos, eles só querem estar pedindo dinheiro pelas redes sociais, somente querem estar enganando as pessoas, somente querem estar se enriquecendo a custas do simples. Deus tenha misericórdia, irmão. Deus tenha misericórdia. É um tempo muito louco. É um tempo onde nós temos que estar com os olhos, com os 4 olhos bem abertos, os olhos do Espírito Santo e os olhos nossos também. E que o Espírito Santo me guie e nos guie a toda a verdade e toda a justiça. Irmão, se Deus te chamou, avoca o teu ministério, foca o teu chamado na pregação da palavra e na oração. Não é somente em estudar a Bíblia. Não é somente em estudar a Bíblia. É na pregação da palavra e na oração. Vamos estar buscando aqui na palavra de Deus. Tentar achar aqui rapidinho. Em Atos, capítulo 6. Glória a Deus. Irmãos, estamos vivendo um tempo muito delicado, um tempo muito sério. Um tempo onde nós não podemos vacilar na nossa fé, irmão. Onde nós não podemos vender os nossos princípios, a nossa fé. Assim como nós cremos, temos que continuar crendo. Aferrados a Jesus. Tomados da mão do Espírito Santo. Nos deixando guiar por Ele. Em nome de Jesus.
Glória a Deus. Isso aqui é a palavra de Deus em Atos capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Eu vou ler de novo, em nome de Jesus. Por isso, os 12 que? Os 12 discípulos, que já tinham escolhido o Matias. Os 12 discípulos. Os 12 reuniram todos os discípulos. Os 12 apóstolos já haviam reunido todos os discípulos e disseram, não foi uma escolha somente deles 12, foram eles e os outros discípulos: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Versículo 3: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Irmão, não é certo, não está certo, não é justo negligenciarmos o ministério, aleluia, da palavra de Deus, com o fim de estar servindo as mesas, com o fim de estar resolvendo os problemas dos outros. É muito bom ajudar as pessoas, é muito bom fazer obras sociais. Olha, a igreja primitiva fazia obras sociais. Só que os apóstolos, aqueles que têm um chamado integral no ministério, irmãos, eles reconheceram perante Deus e perante a igreja, perante os discípulos, que não estavam fazendo certo, que não estavam sendo justos, que não estavam obedecendo completamente a Jesus enquanto a grande comissão. E eles falaram: não é certo negligenciarmos a palavra de Deus. Eles estavam reconhecendo que eles estavam sendo negligentes. Eu queria ver, irmãos, muitos apóstolos, esses que se autonomeiam apóstolos, aqueles que se autoproclamam profetas, que andam por ali, por lá e por acolá. Eu queria eles pensarem nisso, reconhecerem honestamente, em nome de Jesus, que eles reconheçam que estão negligenciando a essência do ID. A essência do ID, irmãos, é obedecer o ministério da palavra, é pregar o evangelho do reino, é manter e ter uma vida de comunhão e de oração, em nome de Jesus. Eles disseram assim: irmãos, escolhem entre vocês 7 homens de bom testemunho. Os discípulos, eles escolheram os sete diáconos. Foi a igreja que escolheu. Mas eram pessoas com essas características. Hoje tem que haver essas pessoas no campo missionário. Pessoas que gostam de servir, tem que ser assim. Pessoas, aleluia, cheias do Espírito Santo. Em primeiro lugar, irmão, não há para onde correr, não há para onde fugir, irmão. Não adianta dizer, não, porque eu sei fazer essa obra, não porque eu fui preparado, eu fiz trabalho social, é porque eu sei como tirar um dente, eu quero ir para a comunidade, eu quero ir e cortar o cabelo dos índios, eu quero ir dar comida e marmita para as pessoas que estão na rua. Irmão, não adianta se você sabe fazer, se você está preparado para fazer isso, irmão. O requisito aqui é cheios do Espírito Santo. Mas antes, o que vai demonstrar que você está cheio do Espírito Santo é que tenha bom testemunho. Primeiro, bom testemunho e cheio do Espírito e de sabedoria. Cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Bem-vinda, Valnice.
Em nome de Jesus, Deus te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, não adianta se você diz que eu sei fazer, eu sei chegar lá e dar comida, eu tenho para dar um rancho. Pode dar, pode fazer, pode ir cortar cabelo, mas se você não tiver um bom testemunho diante da igreja e diante da tua família, e se você não está cheio, você não é cheio do Espírito Santo, você não está capacitado, você não está, aleluia, capacitado, aprovado para ir para o campo, para ser um diácono, para servir as mesas, para servir as pessoas. Para servir as pessoas tem que ser aprovado. E o que vai te aprovar para servir as pessoas, o que vai te aprovar para ser um diácono, o que vai te aprovar para fazer obras sociais, aquilo que você disse de missões, o que vai te aprovar é que você tenha um bom testemunho, é que você seja cheio do Espírito Santo e esteja cheio de sabedoria. Mas não é qualquer sabedoria, é a sabedoria do Espírito Santo que fala o apóstolo Paulo em 1 carta aos Coríntios, capítulo 2. A sabedoria que vem de Deus. E os apóstolos falam assim: passaremos a eles essa tarefa. Eles poderiam fazer também, mas eles estavam negligenciando o principal. Eles estavam negligenciando o seu ministério. Eles estavam negligenciando o seu chamado. Eles estavam negligenciando o ID que Jesus tinha ordenado para eles. Então eles passam essa tarefa aos diáconos, aqueles que servem, aqueles que são cheios do Espírito Santo na igreja, aqueles que têm um bom testemunho, aqueles que têm sabedoria, ou seja, que são pessoas que são maturos na fé. Sabedoria fala de maturidade, de crescimento, que não são qualquer crente. Não é qualquer crente que vai para o campo missionário. Não é qualquer crente que vai servir as pessoas, porque não é todo mundo que sabe servir as pessoas, não é todo mundo que sabe lidar com pessoas, não é todo mundo que sabe lidar com qualquer tipo de pessoa, não é qualquer pessoa, não é qualquer crente que sabe lidar com o temperamento, com as fraquezas de todas as pessoas, ou de muitas pessoas, aonde Deus vai enviar. Se é que Deus foi quem enviou. Porque tem muitas pessoas que vão para o campo missionário por vontade própria, que vão por desejo, que vão porque são fãs, né? Porque gostam de missões, porque gostam de fulano, porque acham bonito essa obra, acham linda essa obra. Eu acho lindo como ele faz essa obra. Eu acho lindo lá o trabalho no sertão. Eu acho lindo o trabalho lá com os ribeirinhos. Eu acho lindo o trabalho lá nas favelas. Eu acho muito bonito como ele trabalha com essas crianças. Eu acho muito lindo, mas irmão, achar lindo não é ter vocação. Achar lindo não é ter um chamado. Achar lindo não é ter um ministério. Achar lindo não te capacita, aleluia, e não te aprova para servir as pessoas. Você tem que ter bom testemunho. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, possuída pelo Espírito Santo. Você tem que ter sabedoria, maturidade. Tem que ser uma criança, um filho crescido, amadurecido, espiritual, em nome de Jesus. Amém? Porque esse tipo de pessoa vai trazer tranquilidade ao ministério de paternidade, ao ministério apostólico. Porque eles vão poder fazer a sua tarefa tranquilo e sossegados. Porque eles sabem que deixaram pessoas cheias de Deus. Eles sabem que deixaram pessoas idôneas para fazer o que eles também faziam, que era servir as pessoas. Porém, nós não podemos negligenciarmos o ministério da palavra. Nós não podemos negligenciarmos a pregação do Evangelho. Nós não podemos negligenciarmos o ID de Jesus. E muito menos nestes últimos tempos, nós não podemos negligenciarmos termos uma vida de oração. Eu não posso negligenciar a minha vida de oração por causa do mundo, por causa de uma pandemia, por causa do que o pastor falou, aquela besteira do pastor. Eu não posso negligenciar por causa daquilo que falou o Papa. Eu não posso negligenciar a minha vida com Cristo Jesus, a minha vida com o Espírito Santo, por como o mundo está perdido. O mundo já está perdido. O mundo sem Cristo sempre esteve perdido. Mas nós somos chamados para pregar o Evangelho a todas as nações, em todo o mundo. E confiando que Jesus está conosco. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão Júlio Oliveira, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, estamos nos últimos tempos, nos tempos antes do fim, e a qualquer momento a trombeta do Senhor pode ser tocada. E o que você está fazendo?
né? Existem muitos modismos nestes últimos tempos, irmãos, muitos modismos mesmo. Muito evangelho modernizado. Muito evangelho modernizado. Muita modinha gospel. Não, porque é assim que é melhor, porque temos que nos encaixar no mundo, temos que nos encaixar na era moderna, irmão. O evangelho é mais atualizado do que o jornal de amanhã, como disse o evangelista Billy Graham. A Bíblia é absoluta, é eterna, a palavra de Deus. Só que você e eu, em meu caso, eu não leio somente a letra. Eu leio a letra, que é a palavra de Deus escrita. Mas existe algo que se chama revelação. E quem dá revelação é o próprio Senhor, através do Espírito Santo. Para quem? Para os filhos. Para os filhos e para os filhos dos filhos. E a quem Ele quiser. E também diz mais. E é para aqueles que o buscam. A revelação do Senhor é para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam. Deus vai se revelar, Deus vai revelar essa palavra, Deus vai revelar os mistérios dessa palavra para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que vivem cheios do Espírito Santo. Assim como Estevão, assim como Daniel, assim como Jeremias, assim como Isaías, assim como Elias, como Eliseu, assim como Enoque. Quando nem sequer havia a Bíblia, quando nem sequer existia Antigo Testamento, Novo Testamento, Enoque, ele já pregava um evangelho, uma mensagem de justiça. Ele anunciava tempos que estavam adiantados ao seu tempo. Ele pelo Espírito Santo já tinha visto coisas que nem sequer ele imaginava que ia existir. E Deus teve que arrebatar ele, porque ele vivia uma vida profunda em oração e comunhão. Conhecia Deus e Deus conhecia ele tanto, a um nível tanto, que Deus teve que levar ele em vida. Então, pastores, é importante a vida de oração, sim ou não? Você pode estudar a Bíblia e decorar essa palavra de Deus, essa Bíblia, teologicamente, decorar de cabo a rabo, de cabeça. Mas se você não tiver uma vida de oração, onde você conhece aquele de quem fala a palavra de Deus, você não está sabendo de nada. Por isso que eu gosto do lema da Jovens com uma Missão, da Jocum, porque ele diz assim: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. O prazer de um missionário da Jocum, eu dou glória a Deus porque eu fui jocumeiro. O prazer nosso é que nós conhecemos a Deus primeiro do que a Bíblia, porque nós criamos esse hábito de ter uma vida devocional, de oração com Deus. E quando nós vamos à Bíblia, quando nós vamos a buscar a palavra e lemos, o Espírito Santo traz um entendimento profundo de muitas coisas que nós, humanamente, não vamos entender jamais. Porque a Bíblia não é para entendê-la humanamente. A Bíblia se entende espiritualmente, se discerne espiritualmente. Porque a Bíblia é espiritual. A Bíblia é espiritual, foi inspirada pelo Espírito Santo. Ou seja, para tu discernir ela, tem que ser discernida espiritualmente. Somente e unicamente assim. Não é através da teologia. Não é através de estudos teológicos. É através de uma vida no Espírito. No Espírito Santo. E para ter uma vida no Espírito, temos que ser cheios dele, do Espírito. Porque se não estamos cheios do Espírito, irmão, vamos estar cheios de outro Espírito que não é o Espírito Santo. E eu posso confirmar isso porque existem muitos espíritos hoje em dia, falando de Jesus, né? Sempre existiram esses demônios, esses espíritos imundos que falaram de Jesus. Que Jesus muitas vezes teve que calar a boca, calem a boca. E um desses demônios hoje em dia, que está dentro dos templos, que está pregando lá nos púlpitos, é o espírito da Grécia, o espírito de conhecimento, o espírito humano, o espírito humanista, do humanismo, que está ensinando heresia, ensinando
palavras bonitas, palavras persuasivas, usando o nome de Jesus, criando, inventando modismo gospel. Como se Jesus não é suficiente, como se o Espírito Santo não é suficiente. E é por isso que pessoas que não têm vivido uma experiência contundente, impactante com o próprio Deus, com o Espírito Santo, e é por isso que essas pessoas estão tão vazias que começam a inventar modismo, começam a inventar coisas loucas, espíritos de demônios, doutrinas de demônios, inspirar por demônios, irmãos. Estamos nos últimos dias. Então temos que ter cuidado, irmão, porque Mateus 24 está se cumprindo. Mateus 24 está se cumprindo, né? Aparecerão falsos cristos e falsos profetas. E esses falsos cristos, esses falsos profetas, quizás você conhece pessoalmente. Quizás você tenha visto pelos seus canais do YouTube. Quizás você segue ele nas suas redes sociais. Tenha muito cuidado. Porque Jesus falou aqui: vejam que eu os avisei antecipadamente. Jesus já estava sabendo, Jesus já sabia, na sua condição de Deus omnisciente, omnissapiente, ele já sabia que estes tempos viriam. Ele já tinha visto que os falsos profetas, que esses tempos modernos viriam. Que essa falsidade, esses tempos heréticos, apóstatas, viriam. Jesus já tinha visto tudo isso. Por isso que ele falou e tinha advertido aos seus discípulos: vejam que eu os avisei antecipadamente. Ou seja, guerra avisada não mata soldado. Jesus já tinha avisado, já tinha pré-avisado. Quizás os apóstolos, eles já viram parte disso. Mas como os tempos têm se multiplicado, a maldade tem se multiplicado, a iniquidade tem se multiplicado, e o amor de muitos está se esfriando. O amor de muitos de dentro das igrejas está se esfriando. E quando o amor se esfria, a violência cresce. A guerra cresce. A maldade cresce. O estupro cresce. As heresias crescem. A apostasia cresce. Falsos profetas se multiplicam. Os falsos ungidos se multiplicam. Porque o amor se esfria. O amor é Deus. E a Bíblia diz que, falando de Deus como fogo, e esse fogo arderá continuamente no altar e nunca, jamais se apagará. Só que o fogo continua aí, mas nós temos se esfriado. O amor tem se esfriado, porque o santo de Deus, a santidade de Deus, não pode se misturar com o profano do mundo. Então ele tem se apagado devagar ou lentamente, dando chance a ver se alguém se arrepende, dando chance a ver se alguém se converte de verdade e ele volta a acender, a brilhar com potência, com poder novamente. Mas ele se está apagando. O fogo se está apagando. O amor se está apagando. Não deixe apagar essa chama na tua vida, irmão. Não deixe apagar a chama do ministério de pregar a palavra e da oração. Não pares de ter uma vida de intimidade com Deus. Não pares de falar do nome de Jesus. Não pares de fazer discípulos por onde você passe. Por todo lugar por onde você andar. Faça discípulos. Pregue o nome de Jesus. Faça a vontade de Jesus. Faça a vontade de Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Não negligencies o ministério. Não negligencies o teu chamado. Não negligencies o ID de Jesus. Em nome de Jesus.
Irmão, Deus te abençoe, Deus te guarde. Nessa hora da tarde, eu queria compartilhar essa palavra. Queria falar sobre isso. Realmente, irmão, tem muita coisa para falar. Mas eu queria falar, irmão, que a última trombeta está sendo tocada. Isso aqui é um chofar. É uma trombeta antiga. Um chofar. De antílope. Graças a Deus eu ganhei esse chofar lá em Ponta Grossa, lá no Paraná. Depois de uma pregação. Deus me presenteou com esse presente maravilhoso. Que isso é caro falando, né? E Deus me deu essa trombeta, esse chofar, para a glória dele. E eu queria tocar esse chofar hoje, o último toque, que fala do último toque, o último toque, que fala de arrependimento e fala de que Jesus está voltando. Amém? Em nome de Jesus, depois desse toque, eu vou encerrar a live e pedir para que você não negligencie o teu ministério, porque Jesus está voltando. Deixe o mundo se perder. Vá somente fazer discípulos. As nações, vai fazer discípulos. Mas obedeça ao ID. Vive a tua vida mais profundamente em oração. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Em nome de Jesus, porque a trombeta vai ser tocada. Amém? Em nome de Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. Assim diz o Senhor para você. Amém? Boa tarde.